Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor Jesus te abençoe muitíssimo. E a toda a sua família também. Hoje, em todos os nossos templos, nós realizamos a reunião para cura e libertação. A primeira em São Paulo acontece às 7 da manhã. Depois às 9, 15, 19 e 30. Sábado em São Paulo nós também temos às 7 da manhã e depois em todos os templos, a partir das 9, evangelismo. Domingo eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 9, realizando a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E nós teremos batismo. A Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, condenado. Então, se até hoje você não fez uma aliança com Deus, faça. Não finalize o ano longe de Deus, sem se comprometer com Ele. Jesus está voltando. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E não tem outro Deus. Só o Senhor é Deus. Olha o que diz aqui. Em 1 Samuel 7. Eu vou ler do 2 até o 4. A arca permaneceu em Kiriat Jearim muito tempo. Foram 20 anos. E todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. E Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele. E Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim, os israelitas se livraram dos Baalins e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. Eles viviam um problema sem solução. Sabe aquelas situações que chegam na vida da gente que parecem que nunca serão solucionadas, nunca terminarão? É o que eles viviam. Por 20 anos, a arca foi tomada, a arca do Senhor, e ficou em posse de posse do inimigo. O inimigo tomou posse dela, por 20 anos ficou com ela. Não conseguiam a restituição. Os filisteus oprimiam eles. Eles viviam oprimidos. E não havia libertação. E não era falta de suplicar. Não era falta de oração. Oração tinha bastante. Muita súplica, súplicas, súplicas. E por que o Senhor não respondia? Porque tem um versículo que as pessoas deveriam levar muito a sério, que está em Isaías 59. Que a mão do Senhor não está encolhida, nem o ouvido dele. Ele não está surdo para não poder ouvir. Então a mão não está encolhida para não poder abençoar. E nem o Senhor ficou surdo para não poder ouvir. Então agora não pode mais ouvir. São as nossas iniquidades que fazem divisão entre nós e o nosso Deus. E aqui fica bem claro isso. Poder para livrar o Senhor tinha. O Senhor tinha poder para livrar. O Senhor tem poder para livrar uma pessoa de qualquer coisa. Ele é poderoso. Tanto é que quando eles mudaram toda aquela situação e fizeram limpa de todas as coisas que estavam prejudicando, Deus respondeu imediatamente. Uma coisa que ficou lá anos, parada. E que
olhando, parecia que não tinha mais jeito. Porque oração tinha demais. E o problema estava lá. E suplicava, o povo suplicava, mas o problema estava lá. Oração tinha demais. Talvez você clama, você ora. Você pede oração. E você pede oração. E você pede oração. Talvez tenha um monte de orações. Você já tem. Possivelmente, tem muitas orações. Muitas orações são feitas em teu favor. Você ora, pessoas oram. Mas talvez você está exatamente na condição de Israel. Não era falta de oração, não era falta de suplicar. Era falta de atitude, de decisão, de uma mudança total na conduta deles. E foi isso que Samuel falou. Samuel chegou e disse, vocês querem vitória mesmo? Vocês querem? Vocês têm que tomar uma atitude na vida. Se livrem dos deuses estrangeiros. Das imagens de Astarote, dos Baalins. E prestem culto somente ao Senhor. Vocês querem, se voltem de todo o coração para Ele. Se livrem de todos esses deuses estrangeiros. Porque é isso que está prejudicando. É por isso que vocês não têm resposta. E aí, eles foram lá e tomaram atitude agora. Eles entenderam que não bastava suplicar. Foram lá e tiraram todos os postes sagrados, imagens de Astarote, os Baalins, e passaram a prestar culto somente, tá aqui, ó. E começaram a prestar culto somente ao Senhor. O que aconteceu? O Senhor deu vitória. A Bíblia diz, nesse mesmo capítulo, que o Senhor trovejou, está escrito assim, trovejou sobre os filisteus. O Senhor deu uma vitória total. Os filisteus, durante toda a vida do Samuel, que estava como juiz em Israel, não puderam mais dominar, mas Israel passou a dominar. E o inimigo dominava, e agora Israel passou a dominar. E foi uma atitude. Quando eles ouviram a direção que o homem de Deus estava dando. Foram lá e fizeram. O que não tinha solução, teve. O que parecia que não tinha jeito. Tinha jeito. E não era falta de oração, era falta de ação. Não era falta de oração, era falta de atitude. Atitude na área certa, no lugar certo. Eu já falei aqui outras vezes e vou repetir. Tudo que ocupar o lugar de Deus na vida de uma pessoa vai se tornar um ídolo. Tudo. Deuses estrangeiros é aquilo que os mundanos fazem. Aquilo que eles fazem não serve para quem anda com Deus. Então, uma coisa é você suplicar a Deus. Suplica, suplica. Outra coisa é você suplicar e andar em conformidade com a palavra. Talvez você ora, você pede orações, mas você ainda tem ídolos na tua vida. Coisas que ocupam o lugar de Deus. Você ainda faz aquilo que os mundanos fazem, que aquelas pessoas que não andam com Deus vão lá e fazem, praticam. Então, possivelmente, por um lado você busca Deus, mas por outro você faz um monte de coisas que são totalmente contrárias e abomináveis a Deus. E é por isso que você tem um monte de coisas indefinidas. Não é porque Deus não pode fazer, Deus pode mudar isso aí, ó.
Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode mudar completamente essa situação. E se isso está aí sem definição, é porque Deus está esperando uma atitude sua. Possivelmente você tem aí deuses estrangeiros que precisam ser tirados. Talvez você não tenha oferecido culto somente ao Senhor. Você cultua outras coisas. Seu coração está em outras coisas que o Senhor não agrada. Não se pode servir a dois senhores. Você é de Deus ou não é? Não adianta viver cocheando em dois pensamentos. Mente dividida não recebe nada de Deus. E talvez você tenha mente dividida, pensamento dobre. É por isso que por mais que orem por você, e você também ora, isso não se define. Não é porque Deus não pode fazer, Ele pode, tem jeito para isso aí, tem saída, tem solução, Ele quer fazer. Mas tem que tirar os deuses estrangeiros. Tem que buscar só o Senhor. Você tem que orar, mas tem que agir. Compreendeu? Tem que ter prática. Tem que praticar aquilo que agrada a Deus. Tem que se comprometer com Ele, tem que priorizá-lo. Tem que fazer uma aliança com Ele, tem que se comprometer com Ele de verdade. E era isso que o Samuel estava falando. Vocês precisam se comprometer de verdade com Deus. E quando isso foi feito? Eles foram abençoados e tudo aquilo que não tinha mais, parecia que não tinha jeito, foi solucionado. E foi rápido. Eles buscaram, Deus já deu vitória. Eles buscaram ao Senhor e tomaram, tiraram os deuses estrangeiros, Deus deu vitória. Eu tenho certeza que é isso que Deus vai fazer na sua vida. Você busca a Deus da maneira que Ele espera que você o busque. Pratique a sua palavra. Tira esses deuses estrangeiros. Tira essas coisas que o Senhor não agrada. E Ele vai te dar vitória e você vai ver e vai ser rápido. Muito rápido. Pode acreditar nisso. Faça como eles fizeram. Preste culto somente ao Senhor. Priorize a Deus na sua vida. Busque a Ele de verdade. Praticando aquilo que é a vontade dEle. E eu posso lhe garantir. O que não aconteceu até hoje vai acontecer. E rápido. Você vai passar a dominar. Esse problema não vai mais dominar a sua vida. Deus vai trovejar sobre esses problemas, como está escrito aqui. Pode acreditar nisso. Dê o passo de fé e você vai ver como tudo vai fluir em vitórias na sua vida. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Seu Fernando, dona Luciana, qual a importância para vocês em participar de um trabalho como esse, um jejum da manutenção dos meus projetos de conquista? Bom, a importância é enorme, porque a gente entra no projeto, a gente entra no propósito, né? A gente vem aos cultos, a gente participa das reuniões, mas o jejum, ele é realmente, a palavra vem, nos fortalece, nos alimenta, mas o jejum, a gente sabe que ele move muito mais espiritualmente, né? Aquilo que a gente está procurando, que a gente sabe que o que a gente está procurando, a gente depende de Deus. E eu acredito que o jejum, ele move de uma forma assim, milagrosa, uma forma tremenda, né? No mundo espiritual, a gente está castigando a nossa carne, a gente está abrindo mão de uma coisa que o corpo pede, né? E a gente acredita realmente, tá, que isso move, tá, no mundo espiritual. E Deus, ele enxerga, ele vê esse sacrifício do povo, de Deus, da igreja, e ele com certeza, a gente consegue atingir a Deus, tá,
tudo isso que a gente está pedindo, a gente pede, a gente também vem aqui também para agradecer. O jejum é uma coisa tremenda, eu não tenho outra palavra. É importante falar sobre o jejum ao senhor, à esposa, nesse espírito, nessa fé, e por intermédio dessa prática do jejum, que desde que iniciamos o ano o senhor está em jejum, em oração, apresentando a Deus, em um propósito, o senhor recebeu uma grande vitória. Sim, eu recebi uma grande vitória. Eu tinha uma causa da justiça já havia 6 anos, mais ou menos, e era uma coisa assim praticamente impossível, né? E no propósito dos 52 dias, né, desse ano, logo no comecinho, né, eu recebi a notícia da advogada de ganho de causa, mas assim, foi uma coisa que nem a própria advogada esperava. Ela falou, olha, isso aí vai mais tempo, eles vão estar protelando, né? Então foi assim, foi uma vitória muito grande, entendeu? Em função do jejum e da campanha dos 52 dias também. Deus fez, como o senhor me disse agora, Deus fez além daquilo que o senhor esperava. Isso, eu recebi um valor, até conversei com a minha esposa e falei, olha bem, está próximo do que eu acho que era o justo, né? Do que realmente eu estava pleiteando. Aí houve uma falha, houve um contratempo, né? E aí a gente acabou ainda recebendo, como foi parcelado, mais uma parcela, né? Houve um acordo em função de uma falha que teve na empresa, né? Que está me pagando. E aí nós fizemos um acordo, não aquilo que a justiça estava determinando, mas nós fizemos um acordo, né? E nesse acordo nós recebemos ainda um valor adicional. Aí eu falei para minha esposa, bem, agora eu acho que isso é o justo, sabe? Nem a mais nem a menos, agora é o justo. É importante essa precisão, justo, que o senhor é dizimista, é ofertante e fez um voto com Deus para que essa situação fosse definida, não foi? Sim, eu quando entrei na campanha eu falei, Senhor, eu coloco diante de ti essa causa, né? E Senhor, eu me comprometo, né, como está envolvendo dinheiro, né? Não tem como. Então assim, ó, envolver o dinheiro, o que a gente recebe, a gente dizima. Né? Isso já é um ensinamento que a gente segue à risca. E também eu falei, Senhor, eu me comprometo a fazer um voto, né? Em cima desse valor que eu receber, dos valores que eu for receber. E isso aí eu acredito que foi muito importante eu fazer esse voto com Deus. Né? Eu fiz o voto. O ano passado eu já sabia assim, ó, eu vou dizimar do valor, se eu ganhar o processo, eu vou dizimar. Fato. Aí esse ano eu fiz diferente. Senhor, eu estou pleiteando essa causa, eu preciso da sua intervenção, mas eu também faço um voto com o Senhor. Então acredito que isso aí foi um fator determinante para que eu recebesse essa causa na justiça hoje. Hoje abençoado, casal abençoado, mas a história de vocês não começou assim, né? A senhora chegou sozinha, veio buscando e está aqui a bênção e a vitória. Sim, eu cheguei aqui na igreja separada, assim, deprimida, com espírito de suicídio, né? E aqui eu fui tratada, fui curada, fui sarada, porque bênção é bom, bênção financeira é boa, mas o que vale é a cura da alma. Então eu cheguei aqui odiando meu marido, né? Eu cheguei aqui que eu não queria, eu queria continuar separada, e Deus foi trabalhando, foi curando as feridas, foi curando a minha alma, foi mudando o meu espírito. E numa campanha de 52 dias, teve a campanha, depois teve o jejum. Eu saí do jejum, procurei meu esposo e naquele dia meu casamento foi restaurado, totalmente restaurado. Então a importância do jejum e da oração é que o jejum move a mão de Deus. Não tem como Deus não fazer se você não, sabe, se você está em consagração, se você está dentro da vontade, está dentro da palavra. E eu falei para Deus, eu falei, Senhor, se for para restaurar meu casamento, eu quero uma restauração total e completa. Que às vezes a bispa, quando ela ora pelos casais, ela fala do tripé da relação, que é a renúncia, o respeito e a admiração. Porque ninguém admira quem não ama, ninguém respeita quem não ama e ninguém renuncia por quem não ama. E Deus restaurou tudo isso no nosso casamento. Aí eu comecei a vir, né, assim, ele começou a servir comigo, a princípio meio tímido, hoje já está trabalhando aí na obra, ajudando na obra. Eu faço evangelismo, já desde os 6 primeiros meses que eu estava aqui, eu já entrei para o evangelismo. Então hoje a gente serve ao Senhor juntos.
Meu filho só não vem porque ele mora em Limeira, mas ele acompanha. Hoje eu até liguei para ele, ó, tem na Rede TV, liga, porque a palavra fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então a gente procura trazer assim sempre a palavra para o filho, sempre está orando a favor dele, está servindo a Deus lá em Limeira também, mas hoje nós servimos a Deus. E a gente fez parte do ministério por 15 anos, mas nem naquela época a gente servia a Deus como a gente serve hoje. Né? Então a gente vem para o jejum junto, a gente participa da campanha junto, é tudo junto, né? E Deus vem fortalecendo essa relação, esse amor à obra, a tudo. Então assim, hoje, é assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor mesmo. E o jejum moveu realmente as mãos de Deus em favor desse casamento. Porque Deus não gosta do divórcio, não gosta da separação. Então, ele fez, ele restaurou e também eu me coloquei, né? Porque eu tinha aquele orgulho, aquela coisa orgulhosa, né? Mas eu me coloquei diante de Deus e falei, Senhor, então se for para restaurar, eu quero que restaure total. E Deus fez total. E, assim, não tem nem palavras para dizer o casamento que a gente vive hoje, graças a Deus. Essa mudança foi completa e é tão forte, a senhora chegou a dizer recente, que hoje vocês vivem como vocês nunca viveram. Olha, gente, a orientação que eu deixo é o que eu vivi na prática, né? Nós passamos a dor juntos, né? Nós sofremos bastante. Nessa época nós nos distanciamos de Deus, né? Mesmo estando em outro ministério, tá? Então, o que eu tenho para falar é o seguinte, para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, aqui nesse ministério, tá? Eu acho que nós temos que sempre nos aproximar de Deus, tá? Independente do ministério, mas aqui nesse ministério a palavra veio de uma maneira muito forte. Ela vem de uma maneira muito forte, ela vem de uma maneira que tem hora que te chacoalha, sabe? Então assim, para quem está nos assistindo, gente, tem saída. E a saída é a gente ir para os pés do Senhor, integrar, a gente se entregar a Deus. E eu falo para vocês, gente, venham aqui no templo, sabe? Se esforcem, por favor, venham no templo. Quem não conseguir, tem o recurso da internet, nós podemos assistir os cultos através da internet, não somente os cultos do dia, mas culto de qualquer outro dia, é uma ferramenta poderosa. Então não tem desculpa para falar assim, não, eu não vou ouvir a palavra, eu não vou ouvir as orientações. Não tem. Nós temos, graças a Deus, esse ministério dispõe de todos os recursos necessários para a gente poder ouvir a palavra, aprender, sabe? E tomar posse da bênção. Mesmo que seja pela internet, para quem não tem condições de vir. Tá? Para quem tem, por favor, venham. É diferente. A senhora também, recente, a senhora me dizia, passava por um problema de saúde e por intermédio de uma oração, curada. Curada. No jejum retrasado, acho que na Santa Ceia retrasada, eu vim de arrasto, assim. Eu tive uma dor, um problema seríssimo na coluna. Eu tenho a coluna, assim, ela é toda reconstruída por um acidente que eu sofri, então ela tem prótese, tem órtese, tem de tudo aqui na minha coluna. E eu estava sentindo uma dor insuportável. Então, assim, um falava, ó, hérnia de disco, eu fiz a tomografia, não, vamos fazer a ressonância, porque tem uma hérnia de disco aí. O outro diagnóstico, não, fibrosou, você vai ter que operar de novo, vai ter que abrir essa coluna novamente. E eu, aquela dor, na Santa Ceia, eu tinha que vir participar do corpo. Eu falei, Fernando, vamos na Santa Ceia. Quando acabou a Santa Ceia, que a gente passou pelo altar, eu pedi para a bispa orar, porque a dor estava insuportável. E eu achei até muito bonito, porque ela falou assim, você só sai daqui a hora que você estiver sem dor. E ali ela travou uma batalha, foi uma batalha mesmo. E eu desci do altar, já desci sem dor. E na terça, aí já cheguei em casa, não tomei mais os remédios, não vou tomar remédio, não vou fazer mais nada, porque o Senhor me curou. E eu cheguei na minha casa, não tomei os remédios, fui dormir sem dor. E na quarta-feira eu fui fazer a ressonância. Eu falei, ó, eu vou fazer a ressonância para mostrar que o Senhor me curou, que eu não tenho nada na minha coluna. Então, e o neurologista, a hora que viu, passou por 3 médicos a minha ressonância. Assim, eu nunca vi uma coluna tão bem colocada, tão perfeita que nem essa. Eu nunca vi uma cirurgia tão... Não tem nada nessa coluna, nada. E de lá para cá,
sem dor, sem nada. Então eu agradeço assim a bispa porque você vê que assim é cansativo. Ela estava o dia todo de jejum e ela não parou para falar, ó, procura um obreiro. Ela mesma pegou, ela falou, não, vamos, eu vou orar por você e você vai sair daqui de cima liberta. E eu saí de cima do altar liberta. E sem dor até agora. Abençoada. Curada, abençoada, graças a Deus. Resumindo, 2013. O melhor ano das nossas vidas até então. Feliz. Hoje vai ser melhor. Feliz. Muito feliz. Abençoado. Abençoado, graças a Deus. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por essa vida. Que talvez, Senhor, muitas vezes se amargura, se entristece, se revolta e desanima, porque diz, eu tento, que eu orei, eu pedi oração, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e isso não se resolve, isso não muda, isso não parece que não tem saída, isso nunca vai mudar, e o Senhor está dizendo, não é nada disso. Eu estou esperando uma atitude sua. Por um lado, você me busca, é verdade. Mas por outro, você continua praticando coisas que eu abomino. Você ainda tem deuses estrangeiros. Você tem ídolos. Se livra disso. E eu vou te dar um grande livramento. Eu vou te abençoar. Eu vou te restituir. Como eles foram, a arca foi restituída, voltou para as mãos deles. Os inimigos foram subjugados. Eles dominaram os filisteus e não foram mais dominados por eles. E o Senhor está garantindo a essa pessoa uma vitória muito grande, se ela tomar a atitude certa. Cobre ela com teu sangue e dê força a ela para agir. Porque quando a gente realmente se lança no Senhor e se compromete com o Senhor, quando a gente se lança no Senhor verdadeiramente, o impossível é não acontecer. Cobre ela com teu sangue, fortaleça, levanta ela com poder. E dê força a ela para fazer o que é preciso. Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações. Por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter, eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. Água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias, alimentos. E determino vitórias, soluções e definições. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Essas pessoas que dizimam, que ofertam na conta dos semeadores. E tem nos ajudado a manter o programa. Que sejam muito abençoadas, enriquecidas e prosperadas. Dai ser-vos a dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, é o que vai voltar, diz a sua palavra. O justo não mendiga o pão, tem para emprestar, não toma emprestado. As bênçãos acompanham aquele que é obediente. O Senhor coloca por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo, aquele que obedece a sua palavra, está escrito. Então que essa pessoa decida obedecer a sua palavra, sendo um dizimista e um ofertante fiel, ó meu Deus, e manter a fidelidade, custe o que custar, ser fiel até o fim. Essa é a direção que recebemos. Desperta mais semeadores e pessoas que têm sido alimentadas pelo programa, e que elas se tornem semeadoras do programa e desfrutem das suas promessas. Onde esse programa estiver chegando, que essa palavra possa mover poderosamente o espírito dessa pessoa e ela agir imediatamente. E eu sei que ela vai ser muito abençoada. Muito obrigada por tudo, meu Deus. Eu peço as tuas bênçãos sobre todos e agradeço. Amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Celso Garcia 777 no Brás é onde eu fico. Onde eu vou estar neste domingo às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E nós teremos batismo. E eu quero convidar você a pegar a sua família e estar entre nós. Venha buscar o Senhor. Se lance nele. Isso, se envolva com as coisas de Deus. Se comprometa com Ele. E eu tenho certeza que a sua vida vai ser imensamente abençoada. Se você parou, volta. Se tem adiado a sua vinda, venha. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Busque-o. Conte com a gente. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida.
Bom dia, amém.